Os últimos protestos em todo o Brasil apontaram para uma série de questões, entre elas a violência contra os jornalistas. Seja na cobertura de rua, de guerras ou no exercício do jornalismo investigativo, esta é uma questão recorrente. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o coordenador do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, o professor Leonel Aguiar. Tudo bem, professor? Eu queria saber, a violência contra os jornalistas é ainda um problema sério na profissão? Sim, esse é um problema cada vez mais sério, é um problema que acontece a nível mundial. É uma questão que a gente tem presente aqui no Brasil, em face das chamadas jornadas de junho, que foi algo absolutamente novo em termos de violência contra os jornalistas, porque vivemos num Estado democrático de direito, não estamos mais na ditadura militar. Esses fatos dessas agressões contra os jornalistas aconteciam muito na época da ditadura militar. Então, é uma grande novidade em termos assim dessas questões sociais que, junto com as manifestações, os jornalistas sejam agredidos simultaneamente, tanto pela polícia militar, quanto também por alguns setores desses manifestantes. E é algo que também é inadmissível do ponto de vista democrático e do próprio exercício profissional, do exercício da profissão dos jornalistas. Essa violência se manifesta de forma diferente com os jornalistas investigativos? Ah, sim, com certeza, né? Porque assim, os manifestantes que estão na rua, eles têm um embate direto ali, principalmente com esses jornalistas que são vinculados às empresas jornalísticas, né? E ali isso se dá de uma forma de uma agressão física. Em relação aos jornalistas investigativos, eles sofrem muito mais uma longa pressão psicológica ao longo de toda a sua vida, e essa pressão psicológica pode ser, né, desde que ele tenha que ter o tempo todo presente na sua vida, seguranças particulares, muitas vezes colocado pelas próprias empresas jornalísticas, quanto uma série de processos que eles sofrem no âmbito da esfera judicial. E isso também complica a sua vida. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, já houve casos de jornalistas que, simultaneamente, ele teria que comparecer a 5, 6 tribunais no mesmo dia para responder a esses inquéritos judiciais que eles sofrem numa típica ação orquestrada contra esse bem maior da sociedade, que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Então, sim, o jornalista investigativo sofre uma pressão que ela é muito mais refinada, porque ela é uma pressão simultaneamente psicológica, no sentido dele ter o tempo todo que está se resguardando, né, e muitas vezes até com uma identidade secreta que ele não pode revelar que é jornalista, e por outro lado, essa série de processos judiciais que sempre no fundo também vão ser processos que estão buscando uma indústria do dano, ou seja, indenização em dinheiro para aquele que acha que sofreu algum problema com uma investigação jornalística. Qual é o trabalho de um jornalista investigativo? Você pode explicar um pouquinho? Sim, eu acho que o trabalho do jornalismo investigativo ele é bastante diferente daquela rotina cotidiana do jornalista que está cobrindo uma pauta dos eventos do dia a dia. Em geral, o primeiro passo para você fazer um trabalho de jornalismo investigativo é você sair dessa pauta cotidiana e ter uma pauta especial, onde você vai se dedicar a essa pauta enquanto repórter um pouco mais longamente do que aquela pauta do seu cotidiano. Eu acho que essa é a primeira diferença, extremamente marcante. Né? A segunda questão que marca, de fato, o jornalismo investigativo é que o jornalismo investigativo sempre vai estar voltado para as questões de interesse público, principalmente para a defesa dos valores da democracia, dos valores dos direitos humanos, dos valores, enfim, do desenvolvimento social. Quais são os limites de um jornalista investigativo, assim, de apuração? Bom, eu acho que os limites são aqueles dados pelas leis ordinárias, realmente, né? Assim, a questão da defesa da honra da pessoa que está sendo investigada, você não pode nunca ultrapassar esse limite, né? Ou seja, né, da questão da calúnia, da difamação, da injúria. O jornalista tem que ter sempre muito cuidado para ele não romper essa linha da honra da pessoa que ele muitas vezes está investigando, né? Assim, qual é o limite, na verdade, ele tem que saber quando está fazendo uma matéria que seja de interesse público, dele não romper essa linha, que seria exatamente a privacidade dessa pessoa, né, que ele está investigando no seu trabalho profissional. E como saber o que é de interesse público? Porque muitas vezes o jornalista investigativo acaba descobrindo além do que ele queria, ou que é o propósito ali. Sim, isso também é uma questão, acho que é
difícil de responder assim à primeira vista, né? Mas um jornalista investigativo, ele já tem, geralmente, né, assim, quando você já está nesse patamar de fazer um jornalismo investigativo, você já tem alguns anos de experiência profissional. E quando você tem alguns anos de experiência profissional, você incorpora alguns valores dessa cultura profissional. Um valor básico da cultura profissional dos jornalistas é a busca da verdade e a questão de que ele deve atuar o máximo possível com responsabilidade social e tentando ao máximo atender os parâmetros da chamada objetividade jornalística. Ou seja, né, assim, mesmo ele está fazendo uma matéria de interesse público, e aí a primeira pergunta que ele deve fazer é a seguinte: a quem interessa essa matéria? Ele deve saber fazer esse tipo de pergunta e, de preferência, responder. Ou seja, a quais setores da sociedade interessa esse tipo de investigação jornalística, esse tipo de divulgação dessas informações. É a partir daí que ele vai saber exatamente dizer se aquela matéria, aquela apuração jornalística que ele está realizando, se de fato ela é uma investigação jornalística de interesse público. Mas, em geral, né, assim, as matérias de interesse público são aquelas matérias que vão defender os valores básicos democráticos de uma sociedade, os valores dos direitos humanos, né, enfim, os direitos sociais da imensa maioria da população. E eu acho que isso é sempre um bom parâmetro para você saber se está fazendo um jornalismo voltado para o interesse público, seja ele a cobertura especial do jornalismo investigativo, ou seja ele mesmo a cobertura factual do dia a dia das redações. E você acha que a violência contra os jornalistas é uma ameaça à democracia? Ah, com certeza. Eu acho que sim, né? Sim, porque o papel que a sociedade atribui historicamente aos jornalistas é o papel de mediação social, do mediador social. E você exerce esse papel como? O jornalista exerce esse papel, é aquilo que o jornalista aprende na prática, né? Assim, ouvindo os dois lados envolvidos numa questão, num acontecimento, num fato, né? E o jornalista tem que saber fazer isso muito bem, esse papel de mediação, né? Quando ele vai lá e ouve, né, os dois lados ou os vários lados envolvidos num determinado fato, num determinado acontecimento. E esse papel de mediação social pressupõe exatamente isso, que o jornalista é um mediador que sabe exatamente fazer esse papel de mediação entre os conflitos, os diversos conflitos e os múltiplos interesses que existem em toda a sociedade democrática. É exatamente quando você retira dessa figura, que é o jornalista, que faz esse exercício da mediação social através dos textos jornalísticos, né, com o parâmetro da ética e da responsabilidade social, quando isso acontece, né, ou seja, o que corre o risco quando você retira o jornalista desse centro, desse papel de mediação social, o que está sempre em risco é a democracia, porque não existe sociedade democrática sem as disputas de interesses e de os próprios conflitos. A existência de conflito no cotidiano de uma sociedade é o que marca a sociedade democrática. E o jornalista é exatamente esse profissional que a sociedade atribuiu esse papel de ser o mediador desses conflitos e desses interesses que existem em toda a sociedade democrática. E o jornalista tem que saber fazer isso conforme os seus parâmetros éticos, dado pela cultura profissional e a própria responsabilidade social que ele aprende ao longo da sua trajetória profissional e mesmo nas escolas de formação em jornalismo como a gente tem, né? Então, exatamente é isso. Todo atentado à prática jornalística, todo atentado à atuação profissional de um jornalista é, em última instância, um atentado contra a democracia e é um direito humano fundamental, que é o direito da sociedade de ser informada. Tá ótimo. Obrigada, professor. A conversa de hoje termina por aqui. Até a próxima!